Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer muito ao Capitão Kummer. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Eu tive uma série de peripécias para chegar aqui, inclusive... o Capitão Kummer ali chegando. Inclusive furtaram meu celular que eu estava embarcando para vir para cá. Então ontem, e o meu quarto de hotel é 911. Então assim, tudo que podia ter acontecido de surpreendente aconteceu. Tive que comprar um celular ontem à noite. Peço desculpa também aos demais palestrantes, que ontem eu não pude comparecer ao coquetel que foi oferecido pelo capitão, porque eu estava na Vivo, bloqueando o celular, bloqueando conta, bloqueando o telefone, comprando o telefone, todas essas providências que os senhores conhecem muito bem. O tema é muito amplo, muita coisa para se falar em 1h30. Então eu destaquei 4 pontos que eu considero mais polêmicos, mas estou aberto a questões, quaisquer tipo de questões a qualquer momento. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é a origem mítica do PCC, para ver por que o PCC chegou onde ele chegou hoje. Qual que é a teoria que vocês devem ter lido em muito livro, pesquisadores, etc. O PCC surgiu depois do famoso massacre do 111, na penitenciária, como um fato que ficou conhecido nacionalmente, que eu acho que eu não preciso explicar. Morreram 111 e a partir dali teria surgido uma reação que gerou a criação de uma organização criminosa dentro do presídio. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando o PCC começou a pesquisa, que nós começamos a investigação, isso aconteceu por um detalhe muito específico. Como vocês devem ter ouvido, eu trabalhava num departamento que investigava crimes praticados por policiais. Pois bem, não era uma coisa tão glamourosa, mas exigia bastante. Mas você ouvia muito preso. E quando você virava e falava assim, não, você quer que eu te removo para um lugar X, Y, Z? Cara, não, tudo bem, eu estou com o partido. Estou com o partido. Essa palavra é uma coisa que tem uma conotação ideológica, tal. Então você começa a preocupar. Ouviu uma, ouviu duas, ouviu três. O juiz que trabalhava comigo, o doutor João Benedito Garcia Poser, desembargador falecido, quando na época era juiz, falou assim, olha, uma coisa de errado. Então, a partir daí se iniciaram a primeira apuração. Mas eu gostaria de lembrar aos senhores uma coisa. Isso aconteceu meados dos anos 90. Então vou lembrar, acho que a maior parte de vocês aqui, não sei se era nascido, ou pelo menos naquela época, não tem lembranças daquela época. Alguém aqui lembra o que é um formulário contínuo? Ou uma impressora matricial? Ou um disquete de 5 polegadas? Então, era o que existia naquela época. O que significa o seguinte: você tinha uma noção, você começou, vamos apurar o que esse sujeito está falando. Pega a FA dele. A FA eram linhas, processo tal arquivado, processo tal condenado, processo tal. Qual foi a consequência? Você, para ter uma informação, você era obrigado a ligar para o local onde você queria, para uma cidade do interior, normalmente, e pedir, olha, eu quero uma cópia do processo tal. Meu colega lá do interior falava assim, você está de brincadeira comigo? Eu não vou conseguir xerox de tudo isso. Não existia. Então eles tinham que procurar verba imprimir, e você acabava recebendo isso cerca de um mês depois, 45 dias, às vezes 2 meses depois. O que isso assinalou? Depois que você começou a ler aquilo que era só uma linha, que tanto o Geleião quanto o Cezinha, eu não vou explicar por quê, porque demora uma outra. Eles começaram a caminhar pelo interior e eles se moviam de presídio para presídio. E quando eles chegavam num presídio, eles ficavam 2, 3 meses e geralmente acontecia um crime, um homicídio, alguma coisa no gênero. Eles ficavam lá mais um pouco de tempo, depois eles pediam remoção para outra cidade. E isso eles foram fazendo um caminho. Como é que eu sei disso? Porque aquelas caixas e caixas e caixas de papel contavam essas histórias. Só que não existia inteligência no sentido que nós temos hoje,
porque não havia nenhuma forma de coleta de informações para você chegar. Quando eles estavam já numa grande marco, já em boa parte do sistema prisional, veio o episódio da morte do 111. Ou seja, eles já estavam ativos, eles já matavam, eles já ocupavam espaço antes da morte do 111. Portanto, eles não poderiam vir depois. Eles não podiam ser consequência daquilo que eles já eram antes. E também uma outra parte, onde eles diziam, nosso objetivo é a defesa dos interesses da população carcerária. Tá, mas se eles pretendiam defender a população carcerária, porque a primeira atividade que eles fizeram foi matar os outros, os próprios. É mais ou menos a mesma coisa que eu dissesse o seguinte, olha, eu sou capitão, eu vou defender a PM, então a primeira coisa que eu vou falar, eu vou matar todos os outros capitães para ficar só eu. Não tem sentido. O sentido deles era um sentido de dominação. E tem uma série de questionamentos que eram feitos a partir desse momento. Então, a ideia de que eles surgiram a partir do 111 é completamente equivocada. Mas por que vocês leem isso em tudo quanto é livro? Por uma razão muito simples. A ideia é boa. Como venda. Por quê? Quando eles se colocam na posição de defensores contra um sistema opressor, etc, 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 eles têm um discurso, que nós chamamos de mito fundante. Ou seja, eles têm uma ideia, eles criam uma ideia de que eles são os caras, os defensores, quando na verdade eles mais matavam outros presos do que qualquer outra coisa. Então, essa ideia é vendável. Quando um pesquisador, e isso me traz profundos questionamentos, eu já tive profundos embates, principalmente grandes jornalistas, pesquisadores da USP, aquelas fundação, secretário de Direitos Humanos, aquela coisa toda, os caras falam, não, porque é defesa. Eu falei, não, eles já matavam antes, ninguém aceita. Por quê? Porque é muito mais fácil você dizer que eles surgiram a partir de uma reação, de uma suposta, eu não vou dizer nem se tinha opressão ou não tinha opressão, não é problema meu. Se tinha opressão ou não tinha opressão, eu não sei. Mas que eles não fizeram isso por conta de opressão, não fizeram, porque o objetivo deles era outro. Bom, seja como for, esse mito passou. E hoje é o que está mais presente quando você vai estudar. Qualquer acadêmico que vai estudar a história do crime, começa a pegar livro de pesquisador da USP, do Instituto, não sei o que, de violência, né? Vai ter essa história. E qual é a fonte de informação que eles usam? A fonte de informação que eles usam são os relatos dos próprios presos, que não estavam lá na época, porque aquela geração de presos que estava lá já se foi há muito tempo. Então, a credibilidade dessa informação é muito ruim. Em contraposição a isso, eu aponto, olha, eles mataram aqui, mataram ali, mataram lá. Tem um específico que eles mataram o rato, que foi emblemático, aponto, matou ali, fizeram isso, não tinha nada, e isso aconteceu antes de 2011. Qual a resposta que dão? Ah, não, isso era treta deles lá. Sim, mas o sentido que mostra é outro. E esse depoimento que vocês estavam ouvindo, que é o do Zé Márcio Felício, a gente estava conversando, não era um depoimento, é uma conversa, e ele sabia que estava sendo filmado, entre nós, porque naquela época as filmadoras eram trambolhos, né? Não dava para você. Essa era uma trambolha, um videocassete, aquelas câmeras grandes. E ele mesmo fala, olha, não, a gente na época do 111 nem estávamos na casa de detenção. Então não há correlação entre uma coisa e outra. Então isso é a primeira coisa que tem que ser descartada. Não obstante, praticamente em qualquer estudo que seja feito vai resultar nessa afirmação, que é contestável. Contestável não, negável, diria até. Seja como for, isso já foi determinado, já foi estabelecido. A outra questão que se refere é por que eles cresceram dentro do sistema penitenciário? Será que ninguém viu
eles crescerem? Será que eles iam tomando presídio, e ninguém percebeu nada, ninguém viu nada, não sei o quê? Sinceramente, foram coniventes. Isso é duro de falar, mas foram coniventes. Permitiram que crescesse. Ou fizeram, desviaram os olhos para aquilo. Por quê? Porque politicamente era uma insensatez admitir que dentro da administração do Estado houvesse a criação e a expansão de uma organização criminosa dentro do sistema prisional. Então, mesmo diante de todas essas evidências, a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, sempre negou absolutamente que isso pudesse acontecer ou que isso estivesse acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, isso acontecia e crescia, e eles negavam. Até que chegou um determinado ponto em que eles arrumaram tanto problema, que o Zé Márcio Felício, o Geleião, e o Cezinha foram exilados. O que significa exilados? Fizeram uma troca de prisioneiros com 2 estados. O primeiro, Mato Grosso, para onde foi enviado o Cezinha. E o segundo, dá uma dica para vocês, começa com Pá, termina com Ná. Vieram para cá, veio para o Paraná. Mandaram o Zé Márcio Felício para cá, o Paraná. O detalhe interessante é que ninguém avisou as autoridades paranaenses quem eles eram. Quer dizer, mandaram para cá e falaram, olha, é um preso problema. Tá, você pega 3 presos problema seu, você manda 3 presos problema... Não, vamos para um lado, um para o outro, tá tudo certo, né? Nada certo, tudo combinado. E trouxeram o Zé Márcio Felício para cá. O Zé Márcio Felício ficou num isolamento no começo, aquele isolamento padrão, e depois colocaram ele aonde? Na massa. No meio da massa carcerária. O que aconteceu? Eu não sei se alguém aqui vai lembrar, mas houve uma rebelião na penitenciária de Piraquara. Eu não sei se alguém aqui é da época, né, da Piraquara, mas era uma coisa evidente que ia acontecer. Você bota o líder do PCC no meio da massa carcerária, sem nenhum tipo de controle e contenção, que esperava que acontecesse o quê? Foi o que eles fizeram. Armaram uma baita de uma rebelião aqui em Piraquara. Uma das integrantes do PC trouxe fuzis para cá, pintaram e bordaram. O mesmo aconteceu no Mato Grosso, onde o Cezinha armou uma grande rebelião ali. Por quê? A mesma coisa, alguém disse para eles que eles eram líderes de facção. A verdade, nem esse termo não era nem usado na época, mas alguém falou para ele? Não. Então, é preso problema. Preso problema, tá, não é uma coisa excepcional, né? Mas seja como for, isso aconteceu. Então aqui, o Geleião, que sempre foi o maior líder de todos, né, o mais positivo, ele criou aqui o primeiro comando do Paraná. Foi a primeira expansão do PCC que existiu. Não foi porque eles quiseram, porque eles inventaram, porque é perto. Não, foi porque mandaram o cara para cá. E não falaram nada. Então, ele pegou e articulou aqui. Depois, quando mandaram ele de volta para São Paulo, já era tarde. Entre aspas, né? Porque já estava aqui. Então, cresceu. O germe cresceu. E o pico dessa história toda, essa é de lascar. O pico dessa história toda, de negar, aconteceu no GCEP, onde eu estava. Ele mencionou agora a minha participação no GCEP. E lá compareceu eu não sei se eu digo o nome não, Dr. Lorival Gomes, que foi secretário de Administração Penitenciária, etc. Ele compareceu no GCEP, falou com um colega meu, Gabriel Zacaria de Inelas, falou, eu tenho uma denúncia para fazer. Diretor da COESP, Coordenadoria dos Estabelecimentos, ele era o diretor dos diretores, diretor-geral dos diretores dos presídios de São Paulo. Eu quero fazer uma denúncia. Pô, perfeitamente, opa, o diretor da COESP vem fazer a denúncia, é com a gente mesmo, né? Tudo de bom na vida da pessoa. Ele vai lá, eu quero denunciar que existe uma organização criminosa, o Geleião é líder, o Cezinha é líder, eles estão aprontando, nós mandamos em Paraná, ele voltou, contou uma história maravilhosa, e pá, prestou um depoimento perante o juiz corregedor. Ótimo, excelente, vamos começar a ver o que está acontecendo. Passou um dia, passou 2, passou 3, no terceiro dia ele voltou lá e disse assim, olha, doutor, eu quero falar para o senhor que é tudo mentira.
Tudo mentira, não é nada disso, eu me equivoquei, eu não sei, é tudo... a gente já resolveu e não sei o que. Desdisse o depoimento dele. Isso está... Eu posso falar com certa tranquilidade, porque esse depoimento está transcrito, não tem o que falar, não tem como dizer que não foi. Está lá transcrito, o juiz corregedor assinou, o promotor assinou, ele assinou. Não dá, mas aconteceu isso. Ou seja, qual foi o resultado? Ele foi o denunciado, acabou sendo denunciado, mas a denúncia foi rejeitada porque o colega meu que fez e eu tínhamos opiniões diferentes. Eu achava que o primeiro depoimento dele era o verdadeiro, o segundo depoimento dele é o falso. O colega meu entendeu ao contrário, que o primeiro era o falso e o segundo era o verdadeiro. Então há uma discussão ali, como não era eu que tinha que decidir, ele decidiu, assim foi, assim perdeu. Aí depois disso, ficou patente que o Estado não se dispunha a combater ou a fazer ou admitir que isso estava acontecendo. Mas aí ocorreu uma ação, eu vou ver se eu consigo separar aqui, porque tem muita coisa que não dá. Zé Márcio, Cezinha, rebelião, essa é uma rebelião de 2002, as cabecinhas cortadas de praxe, aqui Paraná, Mato Grosso, antes da mega rebelião aqui. Aconteceu uma coisa muito interessante. Não adianta imaginar que você vai ter uma organização criminosa com esse tamanho atuando dentro do presídio e achar que eles não vão pular o muro e não vão atuar fora do sistema prisional. Esse foi um erro da SAP, eles imaginaram que poderiam conter dentro daquele espaço. Mas eles não conseguiram conter, porque eles começaram a agir fora. Qual foi a primeira atividade que o PCC teve fora do sistema prisional? Era o tráfico? Não. A primeira coisa que eles fizeram foi resgate. Naquela época, São Paulo, eu não sei como funciona aqui, naquela época, São Paulo, as delegacias tinham carceragem. As carceragens viraram mini presídios, era um caos. A equipe de uma delegacia era um delegado, um escrivão, 2 investigadores e um operador de telecomunicações. Era o que tinha numa delegacia, que não foi feita para ser, e um carcereiro, não era feita para ser carcereiro, não era feita para ser um presídio, era para ser uma delegacia. E eles tinham que resgatar, eles entendiam que eles tinham que resgatar os companheiros antes que eles entrassem no sistema, para que eles executassem ações fora. Então essa foi a primeira ação. E aí eles cometeram o primeiro erro. Eu vou ver se encontro o 45DP, aqui a história do 45DP, o Pedrosa, que depois foi assassinado, o fim dos pilotos, a coisa que eles... Aqui, o 45DP. O que eles erraram aqui? Por que caíram aqui? Essa é a imagem do 45DP em São Paulo, um DP regional. Vocês estão vendo essa mureta? Eles foram, isso aqui é do outro lado, aqui. Eles foram invadir esse distrito para para resgatar um dos membros da quadrilha do Andinho, que naquela época já estava, não era PCC, mas já estava, e um cara do PCC. Tinha aí uma equipe padrão da Polícia Civil, e eles foram em 6 ou 8 carros, pesado. Atrás aqui é uma guarnição, ali atrás daquele corredor onde tem aquele carro prato, tem uma guarnição da PM. Eles foram 8 no carro, uma quantidade grande de carro, fuzil, metralhadora, foram pesados lá para tirar o cara. Atrás desse mureta aqui, ficou um deles com um fuzil. O cara ficou agachado aqui. Para quê? Ele tinha que evitar que chegasse. O maior medo deles não era invadir a delegacia. O maior medo deles é que enquanto eles estivessem invadindo a delegacia, aparecesse alguém. Esse era o medo deles. Porque a delegacia para eles não era problema. Por quê? Porque tinha um policial lá dentro, o carcereiro que estava mancomunado com eles. Isso a gente descobriu depois. O que aconteceu? Uma viatura chegou para fazer ocorrência. Quando a viatura emborcou aqui nesse portão e subiu, é uma valetinha, né? Não é um obstáculo, tá? É uma valeta. Não é um obstáculo. A viatura fez aquele, né? Fez aquela parada. Esse cara que estava atrás desse muro levantou com o fuzil e disparou na cabeça do policial. A queima-roupa. A cabeça do cara desintegrou.
O outro policial que estava do lado, na viatura, eu não sei exatamente como, mas ele perdeu a perna porque pegou uma bala na perna. Eu não sei como a trajetória da bala fez, mas enfim, ele pegou e tomou. O que aconteceu? Foi uma ação brutal. Brutal. E aí, fora do presídio. Então, não dava para a SAP segurar. Não tinha como. E aí começou a investigação sobre quem tinha feito o resgate. E quem tinha feito o resgate era o PCC. Já constituído, já. E aí começou uma apuração no DEIC com o delegado Rui Ferraz. E aí ele foi em direção, ele foi levantando em direção ao PCC. Então, quando ele ia de um lado, eu estava indo para o outro, só que eu não sabia o que ele estava fazendo, ele não sabia o que eu estava fazendo. Ninguém se fala, não tinha comunicação, ninguém falava nada. A gente acabou se cruzando na frente, mas depois. Só para esclarecer, o cara que deu tiro no policial foi morto numa ação. Foi o próprio Dr. Rui Ferraz que matou ele num tiroteio dentro de um barraco. Coisa de filme. E o outro, Bandinho, morreu num roubo em Campinas. Porque o Bandinho era de Campinas, né? Um roubo em Campinas. E ele embate, e no embate ele faleceu. Mas a partir daí começaram as investigações. Detalhe, aí eu vou frisar bem, essas investigações começaram fora da SAP. Fora da SAP. A SAP não identificava, não dava informações, não fornecia identificações, não falava nada, não respondia nada que você sabia. Estava cego, para quem nós estávamos cegos para o que acontecia dentro do sistema prisional. O que a gente estava caçando os caras fora, que é completamente diferente. Aí aconteceu o quê? Aí aconteceu a mega rebelião. Quando aconteceu a mega rebelião, uma coisa até engraçada, ela aconteceu no sábado e no domingo. Na quarta-feira, eu recebi a visita de um procurador de justiça, chefe do gabinete do procurador-geral de justiça, que foi conversar comigo a respeito de um outro assunto. Eu virei para ele e falei assim, olha, porque o Sombra, bom, em cima, tem uma coisa, eu falei, olha, vai dar coisa boa sábado e domingo, porque eles prometeram que iam fazer alguma coisa, e eles vão fazer alguma coisa. Esquenta não, isso é coisa da tua cabeça, mas eu ouvi até hoje, coisa da tua cabeça, coisa de bandido, eles mesmos se acertam, eu ouvi isso milhares de vezes, é coisa da sua cabeça. Aí veio a mega rebelião. Quando veio a mega rebelião, aí os caras hastearam a bandeira, uma rebelião no estado de São Paulo inteiro, todo mundo virando aquele pânico, ninguém sabia do seu quê. Aí ninguém mais, não tinha mais o que esconder, porque eles cravaram a bandeira do PCC em cima da penitenciária. Aí não dá mais para esconder, vocês vão concordar que não dá mais para esconder. Não dá. Aí surgiu, aí começou do governador para baixo. Que coisa é essa? Que coisa acontecendo? Aí foi o governador, secretário, procurador-geral, coordenador, não sei o que. Aí chegaram no GAECO, o GAECO falou assim, o que vocês estão fazendo? A gente não está nem a ideia do que está fazendo. Aí o Porto, Roberto Teixeira Pinto Porto, hoje desembargador do Tribunal de São Paulo, na época promotor no GAECO, falou assim, olha, eu conheço o Márcio, mas sabe dessa história toda. Aí me ligaram, e aí eu falei, e pior ainda, eu falei, olha, você pode ir lá ajudar, mas você não vai ser designado lá, você faz o seu serviço e vai lá ajudar. Eu falei, tá bom. Então tá, né? Vou lá ajudar. Depois, com o tempo, a situação ficou tão complexa que eu acabei ficando no GAECO, mas não foi porque eu fui convidado, foi porque as circunstâncias impuseram que isso acontecesse. Só isso. E aí começou a operação. A mega rebelião, ela marca o fim da clandestinidade do PCC. Até aquele momento ele era clandestino. Depois disso ele virou ostensivo. E quando vira ostensivo, eu quero um helicóptero, tá, um helicóptero. Eu quero uma passagem para não sei onde, vai para não sei o que, tudo. Mas até aquele momento, nada. Então havia uma diferença entre uma coisa e outra. Mas isso não significa que a situação tenha se esclarecido. Vamos para o ponto 2. A primeira operação anti-PCC. Nessa história toda, o Rui de um lado e eu do outro. Nessa história de um outro, eu acabei indo lá falar com ele porque saiu no jornal. Porque saiu no jornal, não foi porque alguém me falou, nada, saiu no jornal. Aí eu fui lá e falei assim, Rui, e aí, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, a minha postura foi o seguinte, falei assim, olha, você não precisa me falar nada.
eu dou tudo que eu tenho, eu dou para você. Não precisa me dar, porque eu sei que a Polícia Civil não gosta do Ministério Público. Tem polícia, ninguém gosta, nem eu gosto. Ninguém gosta do Ministério Público. Entendeu? Aí eu falei assim, olha, eu transmito tudo que eu tenho para você, sem a responsabilidade de você me dar nada. E tem uma coisa, isso, não sei se vocês têm o DIPA aqui, como é que funciona, mas enfim, é o departamento que faz cautelares do judiciário. Ele fala assim, ó, você me traz o que você quer e eu abraço. E vou no juiz e eu consigo para você. Nem sabia se ia conseguir, mas, em suma, eu falei o que eu achava. Eu vou lá, eu consigo. E aí que a gente começou a fazer começou a trabalhar junto, extraoficialmente. E chegou um momento, e aí aquela história toda, enfim, que também quem é novo hoje está acostumado com o celular, né? Mas naquela época celular era uma coisa muito difícil de você ter. Era um tijolo grande, né? Você carregava na mão, você colocava no cinto, era maior que um revólver, né? Aquela coisa, mas estava cheio no presídio, ninguém sabe como, né? Mas enfim, estava cheio, os caras, e a gente sabia que eles se articulavam, tal, não sei o quê, até que conseguiram identificar como funcionava. É assim, naquela época não existia transferência de chamada, eles tinham um problema de carregar créditos no celular, ou seja, não era tão fácil. Então funcionava da seguinte forma, ia uma pessoa qualquer, ia lá, uma mulher geralmente, ia lá e pegava uma linha telefônica, normal, de linha, física. O que o cara fazia? Ela pegava um caderninho, ela tem uma listagem com os números e os nomes das pessoas. E o preso ligava do presídio a cobrar, porque ele não tinha como ter crédito, para essa linha fixa, e a operadora, que era a mulher que estava na linha fixa, fazia transferência de chamada para o telefone que estava em outro presídio. Era o que a tecnologia da época permitia. Não tinha como fazer de outra forma. Mas até identificar isso, não existia escuta, tá? Não tinha escuta naquela época. Tá? Para você conseguir como é que é o nome daquilo? Uma lista, como que fala? A lista das chamadas, aquela coisa que vem na conta telefônica ali, é um sufoco. Você não conseguia. Né? Era tudo na mão. Um grampo, quando começou a fazer o grampo, e alguém talvez aqui fosse daquela época, lembra, gravador cassete com um relezinho. Não tinha arquivo, não existia nada disso. Bom, fomos lá, descobriram. E aí entendemos como fazia. Tá, e agora, como é que a gente vai fazer para descobrir os pilotos, aquela coisa toda? Muito simples. Quem deu o telefone do Geleião, o telefone não, é central, né? O telefone, a central dá no mesmo. O telefone do Centrão e a gente, quem foi pro DEIC e entregou isso na mão do delegado? Ana Olivato. Mulher de quem? Do Marcola. Amando de quem? Do Marcola. Então foi o Marcola que entregou os telefones do Geleião e do Cezinha no DEIC. Ele entregou. Mais precisamente, a mando dele, a Ana Olivato entregou os telefones. Aí ficou fácil. Fácil não, ficou interessante. Porque na hora que você interceptou o telefone do Geleião, naquela época, mesmo com as dificuldades, ficou tudo viável. Né? Porque as coisas começaram a... Né? Mas a gente, ingenuamente, nós pensamos na época, isso aí, deve ter uma central, né? 2. Aí, lá pelas tantas, a operadora dele, chamada Sueli Maria Rezende, a mãezona, ela chega e fala assim, alguém liga para ela, não sei o quê, Sueli, eu queria falar com fulana. Ela vira e fala, vá, é outra central. Aí, outra central? Tem mais de uma, né? Não, deve ser a do Cezinha, não. E aí, da outra central foi para outra. E da outra para outra. Começou 1, 4, 7, 12, 9, 32, 36
Quando deu 36, eu lembro isso categoricamente desse número, quando deu 36, ela fez uma reunião e falou assim, não tem gente, condições de ampliar isso, então vamos cair todo mundo, vamos quebrar tudo. E aí foi a primeira operação, o primeiro revés, digamos assim, uma coisa mais foi o primeiro revés que eles sofreram. Qual foi a consequência? Criaram, nesse momento, o Tornagashi Furukawa criou o que se chama RDD. Hoje, não sei se aqui chama RDD, se chama Regime Disciplinar Diferenciado, que era um regime de prisão, ou seja, era um presídio como devia ser um presídio teoricamente. Isolamento total, ou teórico, né? Isolamento total ou teórico. E mandaram para lá o Geleião e o Cezinha. E quem assumiu no lugar deles? O Marcos William Herbas Camacho. Que aí ele sobe e ocupa a liderança da organização. Eu, particularmente, só vinha saber disso porque a mulher de Cezinha me disse. Eu não sabia na época que eles tinham feito isso. E quando eu virei para o meu colega promotor, que depois que a Aurinete me disse isso, eu falei, escuta, você fez isso? Eu estava lá quando ela disse, então tá. Eu sempre falo assim, então tá. Fazer o quê? Não fazer nada, né? Então tá, agora foi. Isso aqui. Na esperança, porque achavam que o Geleião era, talvez fosse ele era entre aspas, mais agressivo. Né? Mas depois o 2006 provou que essa agressividade, ela é latente em todos eles. Vamos mais um ponto, rapidamente. Então, tá certo. O PCC subiu, eu estou marcando o tempo aqui, porque eu tenho que controlar, para ver se eu consigo falar o máximo possível. O PCC subiu sob a operação, sobre a liderança sobre a liderança do Marcola. A bomba na Barra Funda, o primeiro carro bomba, essa história é muito engraçada. O carro não explodiu porque eles mandaram um menor colocar o carro lá no fórum, ali atrás é o fórum. E o menor viu a bomba e falou, o dispositivo, ele era um negócio de garagem, controle de garagem. Né? Aí o menino olhou e falou, se eu explodir isso aqui, eu morro junto. Então ele pegou, foi na ponta do estacionamento e apertava na ponta, só que estava muito longe. Então não consegui. Quando ele olhou, eu falei, vou embora. Deixou o carro lá e foi embora. Por causa disso que o carro não explodiu. Muito bom. E os pessoal, ótimo, abriram o carro. Tem uma bomba aqui. Começaram a abrir o carro, olhar o que tinha dentro. Eu falei, que bem, né? Fazer o quê? Bolsa de valores, a ação do Geleião. Aqui a contraofensiva, o Geleião aí, a delação. Essa é a delação dele. Aquele rapaz ali parece comigo, né? Só que tem cabelo, aquela coisa toda. Mas aí esse momento ele virou para mim e falou assim, eu vou mandar matar. Eu falei, não, você não vai mandar matar ninguém. É o julgamento dele, onde ele fez a delação. Aqui. Ele falando, ele indicando, ali o Marcola ali à direita, o Cezinha à esquerda, os outros aqui, o Marcola, gente boa. Os livros que eles liam, eu controlava. Eu sempre tive essa ideia. Aqui, é isso que eu queria chegar. PCC 2.0. Bom, até aquele momento, o PCC ele tinha o domínio. A partir do momento que o Marcola subiu, ele pacificou. Ele matou os últimos desafiantes dele, que é o Sandro Henrique da Silva Santos. O Gulu estava em Venceslau, houve uma rebelião em Venceslau, destruíram Venceslau. O Gulu, ele tinha guarda-costas, inclusive eles mataram os guarda-costas, mataram o Gulu e destruíram Venceslau. E acabou o último oposição que o Marcola tinha, a partir daí ele se tornou hegemônico. E a ideia dele era muito diferente da ideia do Cezinha, do Geleião, é muito diferente. Marcola é business, sei lá, dinheiro, tráfico, mais especificamente falando. Tráfico dá uma renda constante. Não é que nem roubar banco, você tem que roubar um banco hoje, amanhã eu vou roubar outro banco, depois eu vou roubar outro banco, mas não dá. O tráfico, fora que o viciado, ele não é uma vítima, entre aspas, ele não vai dedurar, não vai caguetar, não reclama. Então, a ideia deles era tráfico. Muito bem. Depois dessas coisas todas, que ele foi isolado, aquela coisa toda, ele foi mandado para o CRP de Presidente Bernardes, onde estavam
esse senhor. Esse cara chama Maurício Hernández Norambuena, chileno, treinado na Bulgária, capitão, coronel do exército cubano, militar, treinado pelas forças de segurança russas. O cara é um terrorista. Ele foi internacional. Ele foi preso no Chile e ele foi resgatado por membros do IRA irlandês. Usaram um helicóptero com um negocinho para ele se pendurar e subir. Esse era o cara. Estava no Brasil por quê? Sequestro do Washington Oliveto. Por quê? Porque eles estavam precisando de dinheiro, porque a União Soviética tinha ruído e eles não tinham mais financiamento. Cara, acho que talvez o mais perigoso do Brasil até hoje, né? Para onde mandaram ele? Para Bernardes, depois, no presídio comum. Para ficar junto com quem? Um doce para quem adivinhar. Botaram ele com quem? Botaram ele com Marcola. Aí, eu não sei se isso... Antigamente eu achava que isso era burrice, hoje eu acho que é má fé. Mas seja como for, colocaram ele lá. E a partir deste momento, o PCC muda. Eu não sei se tem mais para frente, mas o PCC muda de patamar. Vocês já ouviram falar? Vamos supor o seguinte, que hoje você tem o Marcola, você tem a tal da sintonia final, depois você tem a sintonia disso, depois a sintonia daquilo, depois a sintonia do outro lado. Esse parâmetro é o mesmo parâmetro da Frente Patriótica Manuel Rodrigues. Esse parâmetro é um padrão das organizações terroristas de esquerda da década de 70, 80, que funcionavam da seguinte forma: eles tinham um líder, eles tinham um colégio. Vocês já ouviram falar do termo politburo? É o termo que eles usavam, um politburo, que é um conjunto de líderes, um conjunto de... que na verdade, segundo eles dizem, são todos escolhidos pelo líder. Na verdade aquilo serve como uma forma de lavar a opinião do líder, mas em suma, é um politburo. E esse politburo, essa estrutura, ela mantém descentralizado ações executivas externas. Quando eu digo ações executivas externas, eu digo assim, por exemplo, os cubanos tinham a Frente Patriótica aqui, tinham, sei lá, o MR8 no Brasil, tinha não sei o que, não sei aonde, tinha não sei o que era descentralizado. E essa estrutura é a mesma estrutura que o PCC adotou nessa época, só que eles não usavam esses termos, eles passaram a usar termos diferentes. Então, em vez de comitê central, eles encontraram sintonia final. E aí, em vez de comitê, o diretório X, diretório Y, vocês vão ver, se vocês pegarem hierarquia do sistema russo, tal, é diretório 1, diretório 2, diretório 3, e eles criaram sintonia 1, sintonia 2, sintonia 3. Por quê? A sintonia, por exemplo, dos gravatas não sabe nada do que a sintonia do Cebola faz, que não sabe nada que a sintonia tal foi, que não sabe nada que a sintonia tal fez. Portanto, existe essa compartimentalização que não é de célula, não sei explicar isso direito. Não são células propriamente disso, são faixas, né? São faixas. E essas faixas, elas têm dentro dela todos os conceitos de todo mundo, aquela coisa toda. Outra coisa que eles têm que é muito difícil de entender. Eles não têm uma hierarquia da mesma maneira que nós entendemos hierarquia. Então, ou seja, a gente o cabo, o sargento, o capitão. Lá, de repente, você tem um cara que está em uma posição maior, que por uma circunstância do destino vai ter que obedecer um cara de hierarquia menor, porque o cara de hierarquia menor é primo do cara que é o fundador não sei da onde, então o poder pessoal dele que ele exerce é superior, e assim vai. Então, é muito preocupante, é muito perigoso se tomar hierarquia no PC da mesma maneira da hierarquia militar. É muito perigoso, porque eles não têm essa mesma faixa de responsabilidade, ela não tem mesmo essa hierarquia, é meio confuso. Por exemplo, o líder
do Sintonia dos Gravatas, ele manda em um finalzinho lá do líder da sintonia do movimento lá? Não, porque são coisas absolutamente diferentes. Mas aquele lá, de repente, pode fazer uma ação. E aí, então, assim, temos muito cuidado com essa ideia. Mas essa estrutura foi a nova estrutura que eles adotaram e adotaram até hoje. Bom, deu certo essa estrutura? Para mim deu. Deu muito certo. Por quê? Porque a partir daí o combate ao PC ficou muito mais difícil. Vamos lembrar o seguinte, isso também não aconteceu de um dia para o outro, tá? Isso foi acontecendo. E você não era tão visível que isso viesse a acontecer, que se percebesse isso acontecendo. Entre outras coisas, eles começaram a dominar completamente o espaço da traficância em São Paulo. Como que eles faziam isso? Eles iam nas comunidades, entravam em contato com o traficante, comunidades favelas, né? Entravam em contato com ele e falavam assim, a partir de agora, das duas moças, você trabalha com a gente ou você vai para o saco. Porque não sei o que, não sei o que. Teve uma época que São Paulo estava com índice alto de homicídios em favelas e coisa, justamente por causa disso. Eles tomaram tudo e hoje dominam o tráfico completamente, separaram em regiões, primeiro era norte, sul, leste, oeste, agora tem norte, sul, leste, oeste, centro, e assim por diante. E eles, é importante notar uma coisa, eles vão modificando, tá? Conforme a necessidade. Então você não pode se prender a um retrato de um momento. Hoje você tem um retrato deles assim, daqui a 2 meses pode não ser. Antigamente eles tinham um tesoureiro, que era o David Surur, até ele roubar o PCC, e ele acabou sendo morto depois, né, assassinado dentro de um presídio quando ele foi preso. Né? Então assim, agora eles têm vários, aí mudam, etc. Então é importante a morte do juiz Machado, também, o sequestro do jornalista Portanova, também foi interessante, e os atentados de 2006. Isso merece uma explicação um pouco mais complexa. Eu já ouvi muita história falando dos atentados de 2006. Porque prenderam o filho do Marcos. Cara, nem tem filho. Porque a mãe dele não tem mãe, foi criado pela tia. Então, assim, mas história, você ouve a história e fala assim, gente, não dá. Vocês estão pirando, não é nada disso. O que aconteceu? Naquele momento, o PCC estava com tudo. Né? Pra vocês terem ideia, o Marcola estava preso em Avaré, era Copa, se não me engano, né? A Copa 2006. Ele virou e disse assim, eu quero televisão para a gente assistir a Copa. O que fizeram? Deram televisão para ele. Autorizaram as televisões. Nós não gostamos da cor do uniforme. Nós queremos trocar a cor do uniforme. Nós achamos que essa cor do uniforme é humilhante. Laranja. O que fizeram? Trocaram a cor do uniforme. Ou seja, as exigências iam ficando cada vez mais intensas. E o sistema prisional estava chegando a um ponto talvez de ruptura. Eu já não estava nessa época mais, fazendo esse tipo de ação, esse tipo de apuração. Mas chegou uma hora que a situação ficou... O que eles fizeram? Havia o presídio de Presidente Venceslau, onde Marcola havia executado o Sandro Henrique da Silva Santos. Eu falei agora há pouco, né? Mataram, destruíram. O que eles fizeram? Eles reformaram completamente esse presídio e tiveram a seguinte ideia, que é hoje. Nós vamos levar todo mundo para lá. Todas as lideranças. Muito bem. Perfeito. Então tá. Vamos levar E o secretário mandou uma mensagem para os diretores do presídio, dizendo assim, fulano tal, indique quais são as lideranças do PCC que devem ser transferidas para... Tá. O que aconteceu? Todos os diretores do presídio ficaram sabendo disso. Todo mundo ficou sabendo disso.
Se os diretores ficaram sabendo, quem que ficou sabendo disso também? Os próprios. E aí os caras vieram e falaram assim, não, esses caras vão nos trair, vão nos isolar, vão nos pegar aqui, vão nos isolar. Então, nós vamos dar ordem. O primeiro salve geral. Então nós vamos para cima. Vamos derrubar. Eu não sei se esse áudio é possível. É possível esse áudio ou não? Então, pois bem, esse áudio, quem está falando aí é o Julinho Carambola, era o segundo do Marcó. Aí vocês veem que ele mistura tudo, ele fala mal de Julinho. Vou começar a falar de tudo que é dito aí, não termina hoje. Mas o que está acontecendo aí? Ele estava em Venceslau já. Quando a ordem, da mesma maneira que toda a ordem que chegou para os diretores do presídio chegou para eles também, o reverso também é verdade. A ordem para botar tudo no chão que ele está falando, que foi o primeiro salve geral, chegou ao conhecimento. Também nós, todo mundo na mesma velocidade, inversa, mesma situação. Né? E aí fizeram uma reunião e disseram o seguinte, infelizmente eu não estava. Falaram assim, olha, o que nós vamos fazer agora? Saiu a ordem, salve geral, o que nós vamos fazer? O que dava para fazer? Aí fizeram assim, não, vamos executar o isolamento. Vamos executar o isolamento. E aí eu tenho que dar uns cumprimentos para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Que em 24 horas, sei lá, um dia no máximo, 48 horas, se muito, pegou tudo, são mais de 100 presídios, fez uma logística, nem sei como, juro por Deus, não sei como, mas pegaram todo mundo e levaram para Presidente Venceslau. E ali o Carambola falou isso daí para um agente penitenciário que estava gravando. Papo reto, como eles costumam dizer. Né? Só que aí começaram os ataques, né? Os ataques começaram primeiro de maneira esparsa e depois de maneira mais intensa. Né? O que se pedia? Qual era a estrutura que atendia às ordens? Era a estrutura do tráfico, eram as bocas. Nas bocas tinham os nós, os caras aqui, falam assim, ó, você tem que ir para a rua e dar um tiro na coisa. O interessante é que todo mundo fala, mas em nenhum momento esses caras que praticaram foram bater de frente com a PM. Nenhum momento. Os caras não batiam de frente. Eles vinham uma viatura da rota, os caras davam meia volta e embora, morrendo de medo. O que eles faziam no máximo? Eles vinham de moto, passavam na frente de uma guarnição, de alguma coisa, o cara dava um tiro e continuava com a moto para frente. Aí que eles faziam, eles iam na favela, tacava fogo no ônibus, fazia faixa, fazia os que. Mas bater de frente com o PM não batia, não. Isso não acontecia. Iam matar PM quando? O cara que está no beco, o cara que está na rua, sabe que o cara é um PM, mora não sei onde, vai lá e mata o cara. Tudo bem, entendo. Mas confronto? Nenhum.
Muito pelo contrário. Às vezes, coragem é uma coisa que eles não têm. Inclusive a morte do bombeiro, que já o John, né, me perguntou da morte do bombeiro, eu contei para ele. Eles atacaram até bombeiro. Não foi isso não. O que foi é o seguinte, o cara recebeu ordem, mas você tem que ir lá, tem que dar uns tiros no cara. O cara falou assim, o quê? Eu vou dar um tiro na rota? Eu vou dar tiro na PM? Escuta, perguntou para o outro, bombeiro é PM? Então eu vou dar um tiro lá que eles não estão armados não. Aí foi lá, passou na frente, deu um tiro, parece cômico, mas é verdade. Não é que ele foi procurar um bombeiro para tirar, não, ele foi lá porque ele tinha medo de tomar o repique. É só por causa disso. Foi preso, condenado, etc. Mas a ideia de que eles eram um super exército, que eles atacavam, é completamente equivocada. Completamente equivocada. Não enfrentavam o PM. Não enfrentavam. Se iam matar o PM, iam matar na casa, no bico, no momento de descanso. Mas eu não lembro de nenhum registro de confronto de viatura contra o cara do PCC. Nenhum. Carrota, então, os carrota virava na esquina, os caras saíam por outra. Não queria, não tinha, não era essa a ideia. Eles não queriam, não era isso, eles não eram soldados, eles eram os noia da boca. Não eram os caras que iam treinados. Tinham os treinados, tinha de fato meia dúzia, entendeu? Concordo. Você morre de um tiro do noia, você morre de um tiro do profissional do mesmo, você vai morrer do mesmo jeito. Não estou dizendo que não é perigoso, estou dizendo que a ideia de que eles tinham uma capacidade orgânica de afrontar o Estado não era verdadeira. E eles iam cair. O problema é um problema essencialmente político, que é qualquer governo se sente afrontado com um tipo de ação dessa e vai procurar qualquer forma tentar diminuir esse risco e evitar o desgaste. Então nós estamos falando de um problema político, não estamos falando de um problema de segurança pública estrita, da maneira como nós estamos acostumados a ver. Tanto que, na minha humilde opinião, eles estavam pedindo arrego no último final. Eles já não tinham mais o que fazer, eles estavam perdendo, e muito. Então, tinham morrido, acho que 300, 400, 500 deles, e eles não conseguiam resultado nenhum. Então eles iam acabar. Não tinha. O Estado é muito grande, muito forte para ser enfrentado por não é nem uma milícia que nem dentro do Rio de Janeiro, é diferente. O que eles estavam enfrentando, eu vou repetir, é os noia da boca. Então, tá certo que eu falava isso, mas se morrer alguém o problema é seu. Eu falei, meu não, eu estou dizendo para vocês o que é. Agora, então tá, né, faz o que vocês quiserem, né? O que eu posso fazer? Né, eu falei isso, né, vai ver, né, isso não é isso não é aquilo, tá, tudo bem, mas uma coisa, eu esqueci de falar, tá vendo? Quando tinha esses núcleos, essas faixas dos sintonias, aí criaram sintonia final. A sintonia final que eu vou fazer um apêndice aqui, só que eu esqueci de falar, que é a sintonia que está acima, que são os grandes controladores, que são as pessoas que o Marcola escolheu, tá? Quer dizer, estão lá para homologar aquilo que o Marcola falou. E criaram então a sintonia, que era a sintonia final, que era a sintonia dos gravatas, tá? E criaram agora a sintonia restrita, não sei se já ouviram falar. Eu achei fantástico essa ideia dessa sintonia. Não, porque são os caras que eles estão separados, e eles ficam isso, isso, aquilo. Eu falei, tá, eles já mataram alguém? Não. Eles já sequestraram alguém? Não. Eles já executaram alguma ação? Não. Eles estão fazendo o quê? Nada. Tá, então, a sintonia restrita, não, mataram a psicóloga aqui no Paraná. Mas essa foi uma ação do como é que é o nome dele? Oh, meu Deus do céu, fugiu o nome do cara. Do Tiriça, Roberto Soriano, do Tiriça. Não foi uma ação do PCC em si, foi uma ação do que é a cara dele. Né? O Tiriça é um cara violento, é um cara que vai para cima, é um cara do que a gente chama de contenção. É a cara dele, mas não foi uma ação de uma sintonia restrita. O próprio Nefo, antes de fazer a sintonia restrita, o que ele fez? Eles pegaram um carro filmado e ficavam passando na frente do Presídio Federal. Eu falei, pô, se isso é um profissional, então vocês estão mal de profissional, hein? Tá feia a coisa, né? Porque o cara passou uma, passou duas, passou três. Quando ele passou a quarta vez, os caras pararam ele lá. E aí pegaram e prenderam. Assim, às vezes, nem tudo que se fala corresponde ao que efetivamente acontece. Né? Se eu fosse recomendar para vocês têm que estudar alguma coisa, ler alguma coisa para entender, teoria do pensamento crítico. Eu acho que está faltando demais, porque todo mundo fala. Se o PCC tivesse todo esse dinheiro e os 300 mil caras que dizem que eles têm, a gente já estava vivendo num país seccionado.
Então, são fortes, são, mas não é bem assim. Como que é? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Aqui já dá para ver o Norambuena Bueno, a estrutura que ele montou, que foi o Norambuena Bueno que montou, não foi o Marcola. E aqui esse é o problema. Esse é o nosso problema hoje. Esse é o problema que nós temos aqui hoje. Aliás, no Brasil inteiro. Até aqui, o PCC dominou, aproveitou do momento político, tem percepção política, capacidade de raciocínio político. Eles têm percepção que é eleição, que é não eleição, que é mandato, que é término de mandato. Isso, quem tem essa noção, na verdade, mais é o Marcola, mas os outros têm noção de política. Então, eles sabem manipular esses conceitos. Isso é importante que se tenha em mente. O que aconteceu? Dominaram São Paulo inteiro, grande parte do Brasil, etc, etc, etc. Aí aconteceu um fator exógeno para nós. Bolívia. O que aconteceu com a Bolívia? Isso que eu estou falando, quem me falou foi um agente da DEL, foi para os Estados Unidos, falando com eles e tal, ele me contaram essa história. A Bolívia era um país rico em cobre, a economia faliu e eles começaram a desenvolver o único produto que eles tinham passível de venda, que era, obviamente, cocaína, a folha de coca. O que eles fizeram? Eles são inteligentes, os bolivianos são muito inteligentes. Vou fazer um desafio para vocês. Peguem o Google agora e digitem aí, máfia siciliana. Eu fiz isso com o Johnny ontem, né? Máfia siciliana. Um monte de coisa. Digitem aí, máfia russa. Um monte de coisa. Digite aí, cartéis mexicanos. Um monte de coisa. Digite aí, cartéis colombianos. Pablo Escobar, tem até série. Um monte de coisa. Agora digitem aí, cartéis bolivianos. O que deu? Nada. Não tem. Tem. Ué, por que não tem? Será que é porque o Evo Morales, antes de ser presidente, era presidente do Sindicato dos Produtores de Coca de Cochabamba? Ou porque eles oficializaram a produção de coca como produto nacional? Será? Ou porque eles entronizaram essa questão como uma questão implícita, admitida dentro da própria estrutura de governo da Bolívia? É possível, não é? Eu acho extremamente provável. Não tem nada, não tem sindicato, não tem cartel porque não precisa. Essa é a verdade. Por isso que vocês vão procurar à vontade, podem procurar à vontade, e vocês não vão encontrar cartéis bolivianos na internet. Eles não existem. O que existem são outro tipo de estrutura, não dá para afirmar taxativamente. Mas enfim, o que eles fizeram? Eles desenvolveram geneticamente a folha da coca. Eles desenvolveram uma folha de coca tão potente que a coca, a folha, você masca, né? A teoria é masca, etc. A folha de coca que eles desenvolveram não dá para mascar, porque ela queima de tão ácida que ela é. Não dá para mascar, mas ela produz cocaína em quantidade maior. Então, eles têm um problema, superprodução. Estão produzindo cocaína para caramba. E, pior ainda, um grau de pureza muito grande. E eles têm um problema. Qual é o problema? Vamos ver. Não, você não tem mais para cá? Não, acho que não tem aqui. Qual é o problema? Eles não podem vender para os Estados Unidos, que é o maior consumidor de coca. Por que eles não podem vender para os Estados Unidos? Porque o mercado americano é dominado pelos cartéis mexicanos e pela máfia colombiana. Porque a máfia colombiana produz cocaína, o México produz ópio e o México distribui. E eles não permitem que essa fronteira seja cruzada. A Bolívia não tem força para vencer os cartéis. Nem os Estados Unidos têm força para vencer os cartéis mexicanos. Né? Nem os cartéis colombianos venceram mais ou menos, mas eu poderia falar 2 horas aqui sobre isso, mas eles não conseguem. Então, qual é o mercado alternativo para a cocaína boliviana? É
o mercado europeu e também o mercado africano. O mercado africano não é tão atrativo, mas o mercado africano serve de entreposto para outros lugares, para a Europa Oriental. Mas enfim, eles têm uma superprodução. A superprodução deles está concentrada em Chapare, que é essa regiãozinha amarelinha, bem no meio da Bolívia. Ali que é a concentração, ali que o Fuminho, nosso famoso Fuminho, tinha uma fazenda, comprou uma fazenda de cocaína. Isso é uma outra história. Comprou uma fazenda de cocaína lá. E é engraçado porque fica no meio da Bolívia, ou seja, não é um lugar de fronteira. E as principais bases do exército boliviano ficam ao redor de Chapare, né? Que é uma coisa muito interessante. Bom, seja como for, eles tinham uma necessidade, eles precisavam vender cocaína para a Europa. Qual é o único caminho que eles têm? Pelo Oceano Pacífico? Negativo. Vamos passar pelo Chile? Nunca. Qual é o outro caminho que eles têm? Só tem um, o Brasil. E para fazer esse caminho, eles procuraram quem seria a organização que poderia garantir a rota da cocaína produzida na Bolívia até o porto para se dirigir ao mercado internacional, o consumidor internacional que está na Europa. É o Brasil. Quem era? Era o PCC. Então foi nesse momento que a coisa desandou. É o PCC 2.0 Plus. Ele foi um momento em que os bolivianos se acertaram com o PCC para garantir o monopólio do tráfico, da rota de tráfico entre a Bolívia e a Europa. Acho que foi o capitão Kummer que falou assim, foi nessa época que eles fizeram contato com a Andrágueta, com a Camorra. Não é bem assim. O que acontece? Quem produz? A Bolívia. Quem vende? É o boliviano. Quem compra do boliviano? O Camorra, Andrágueta, papapá. E o PCC? Ele recebe a droga na Bolívia, entrega a droga no porto. Aí que surge o contato, foi aí que surgiu o contato entre o PCC e as máfias internacionais. Era esse caminho, essa necessidade. O PCC atua na Europa, Portugal? Não. Por quê? Porque estes lugares já estão dominados pelas máfias locais. Ninguém vai se bater com a Camorra em Nápoles. Impossível. Ou com a Andrágueta, impossível. Ou com a máfia siciliana, impossível. Não entra lá. Não tem como dizer. Vai entrar na Nigéria? Não vai. O crime local já é estruturado. Não tem como. Vai entrar na França? Não vai. Então o que acontece? Tem gente lá? Tem. Mas para quê? Para receber a droga. Garantir a droga, volta, para resolver os problemas. Pode até ser. Tudo bem. Mas eles não vendem lá. Nunca vão vender. Por quê? Porque esse mercado lá não é deles. Tá? Então, o que aconteceu? Eles fizeram essa aliança. A gente pode chamar digamos assim, o Rafah. Eles usam essa rota. Qual foi o momento em que isso se cristalizou? Isso fechou. Você pode falar, não, esse momento aconteceu, eles viraram Narcosul. Qual o momento? A morte do Rafah. Esse acontecimento é especialíssimo, né? Por vários motivos. Mas por que especialmente? A metralhadora que eles usavam. O Rafah, ele não era boliviano, ele era brasileiro, libanês, para ser mais exato, né? E ele era chamado de o rei da fronteira, porque ele dominava a fronteira do Paraguai com o Brasil, junto com outro chamado Július Pavani. E ele virou, quando falaram para ele, olha, agora o PCC vai dominar essa rota, você está fora. Ele virou e disse, estou não. Se você quiser, você que vem aqui. Você que vem, tome de mim. E tomar. Então, o assassinato
do Rafah foi o ponto onde a aliança de PCC e os bolivianos se concretizou e rompeu o obstáculo que eles tinham. Mas por que, vamos dizer alguma coisa, por que o Paraguai? Por que não manda pela Bolívia, não manda direto para o Brasil? Só um apêndice. Porque é selva a fronteira, não tem condições físicas de você... Tem avião, mas um aviãozinho, ele leva uma carga relativamente pequena em comparação com o peso, precisa de piloto, precisa de pista de pouso, precisa de não sei do que. Aqui não. Aqui o cara entra pelo Paraguai, entra para o Brasil e daqui as estradas vai para todo lugar. Então a rota é Bolívia, Paraguai, Brasil. E os paraguaios? Os paraguaios, eles são os intermediários, estão lá, recebem o deles, mas não tem força. O Paraguai, como país, não tem uma força institucional tão grande, capaz de impedir o tráfico, ou o uso do território paraguaio como base para o transporte da droga. Não tem essa força. Enfim, aí foram lá matar o Rafah. Interessante. Deixa eu ver, eu não sei se aqui tem, mas... o Rafah, esse aqui. O Rafah, ele usava um carro blindado e tal, e eles usaram para matá-lo essa metralhadora .50, né? Metralhadora .50 que foi fixada ali no... Por que tem sangue aí? Porque na hora que deu... Eu não sei exatamente como funciona isso, tá? Eu sou em matéria de armas, não sou exatamente o... Mas, pelo que me disseram, a arma deu um coice muito grande e feriu o cara que estava atirando. Ele se cortou. E o Rafah, ele tinha mercenários do leste europeu como escolta. Ou seja, também não foi aquelas coisas. O único erro que ele cometeu é que ele ia com o carro dele na frente, que era um Hummer blindado, achando que... e eles sabiam disso e foram... É interessante, não sabe que coisa interessante? Na hora que isso aconteceu, não tinha polícia no Paraguai. Cidade de Alegre, não tinha polícia, sumiu todo mundo. Sumiu, não tinha polícia em lugar nenhum, todo mundo sumiu. Só apareceram depois que o Rafah já tinha morrido. Interessante notar o seguinte, essa metralhadora é do exército boliviano. Exército boliviano. Soldado brasileiro. Tá? Ele era da onde? Ele era de um batalhão do Nordeste, não sei do que. Soldado brasileiro. Da ativa. Tá? Ele estava na ativa. Isso aqui veio depois, ele estava na ativa. Tá? Soldado brasileiro que estava manuseando, ele que se cortou e ainda tirou uma foto fazendo assim. É inacreditável. Também mais militares traficando. Aí o Quezadas já é outro problema. Então essa relação entre a Bolívia e o Brasil é o que nós temos hoje. Já faz bastante tempo. Qual é a questão que quem pensa de uma maneira mais estratégica, está pensando, se preocupa? Já não se sabe exatamente, e nem sei se vai dar para descobrir tão cedo, qual é o grau de como é que se fala? O grau de inter-relação entre o PCC e os bolivianos. Porque já se fala que o PCC já não é mais só o transportador, que ele já é, digamos assim, membro, já se uniu com os bolivianos. E o exemplo disso é o Fuminho. Por quê? Porque o Fuminho comprou uma fazenda de cocaína em Chapare, ele produz cocaína. O Fuminho não é PCC, ele é produtor de cocaína na Bolívia. Mas ele é dos cartéis, ele é da Bolívia. Isso ainda é digamos assim, uma sensação, uma coisa muito difusa. Não dá para entender, não dá para saber ainda se até que ponto o PCC e os bolivianos eles se misturaram. Particularmente, eu acho que os bolivianos não se misturaram, porque eles não são. Eles são muito, até onde eu percebi, eles são muito fechados em torno deles. Eles não veem vantagem nenhuma em se aliar com o PCC a ponto de interferir na própria produção. Eu não vejo isso, mas não sei, é uma coisa. O futuro dessa relação entre o PCC e a máfia colombiana ou os produtores de cocaína é que vai determinar o futuro do tráfico de drogas no Brasil.
O que vai acontecer vai ser desse caminho. Tá? Houve um efeito colateral nessa história. Houve um efeito colateral. E o efeito colateral se chama Comando Vermelho. Qual é o problema? O Comando Vermelho comprava de quem? Dos bolivianos. O que os bolivianos fizeram? A gente só vende para o PCC. Você não compra mais daqui, você tem que comprar do PCC. O que o Comando Vermelho falou? Eu vou comprar do PCC? Os caras vão... Não, vou não. Aí eles procuraram o quê? Uma rota alternativa. Vou ver se eu tiro o Quezadas daqui, porque o Quezadas é um colombiano. Isso aqui é interessante. Também depois eu mostro. Quando eu estava falando, uma coisa interessante, o Comando Vermelho, não vou comprar do PCC. Eu vou procurar outro fornecedor. Quem é o outro fornecedor de cocaína? Qual a outra rota? Só tem duas, né? Tem uma rota, é a rota do Paraguai. Qual é a outra rota que existe para produtores de cocaína na América do Sul que atinge o Brasil? Só tem uma. É de outro país que também não tem lá. Também vocês podem procurar cartéis que não vão achar. É o Peru. O Peru produz também coca. Talvez não na mesma quantidade, nem com a mesma pureza, mas produz também coca. Para quem os peruanos vendem? Para a família do norte e para as facções do norte. Como é que é a história? É simples, eles têm o rio Solimões, o rio Amazonas, eles produzem no Peru, fazem o caminho pelo rio, chega no Rio Nordeste, ali exporta para lá, mas a quantidade que eles exportam não é uma quantidade tão grande a ponto de se comparar à quantidade que o PCC exporta. Então, seriam médio pequenos, digamos assim. Mas é o suficiente para abastecer o mercado do Rio de Janeiro. Comando Vermelho. Então, o que o Comando Vermelho fez? Subiu, chegou para a família do Norte e falou assim, seguinte, eu tenho gente, eu tenho arma, eu tenho dinheiro, vamos tomar conta do pedaço aqui. Agora vamos lembrar o seguinte, qual é a rota que eles usam para sair do Rio de Janeiro da Amazônia? O cara segue pelo litoral, até lá em cima, entra no rio, vai para cá e vai para lá. É um assim e um assim. Bom, tudo bem. O que aconteceu? Alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, houve rebeliões em massa no Nordeste e no Norte do país, com dezenas de mortos. Os caras matavam gente, cortavam cabeça. O que era aquilo? O que foi aquilo? Aquilo era a disputa pela rota de tráfico. O PCC quis avançar sobre a rota dos Solimões. E o Comando Vermelho deu força para a família do Norte, que resistiu ao avanço do PCC, e eles se mataram. Foi aquele banho de sangue. Até hoje há confrontos entre PCC e família do Norte, mas a situação por agora me parece equilibrada. Recentemente me parece que foram mortos 6 traficantes do PCC na fronteira do Mato Grosso com, sei lá, Amapá, Amazonas, não sei. Eles desceram e mataram 6 caras do PCC aqui e depois subiram de novo. É um indício de que alguma coisa aconteceu? Pode ser, pode não ser. Eu acho que foi uma coisa mais, a gente diz assim, uma treta mais localizada ali, mas é um estado permanente de tensão. Qual é o objetivo do PCC? Monopólio nacional. Eles querem acabar com a família do Norte e tomar a rota dos Solimões. Qual é o objetivo do Comando Vermelho? Derrubar o PCC para fora do Rio de Janeiro. Onde é o campo de batalha? Entre litoral até o Nordeste e interior do Amazonas. No litoral é por onde a cocaína desce. Esse é o cenário que nós temos hoje. Nós temos conflito, morre aqui, morre ali no Nordeste, volta e meia, morreram, mataram não sei quantos, mataram 7, mataram 5, mataram 4. Rota. A briga por rotas. Essa é a grande questão. Esse é o que nós temos hoje. É o que vai acontecer. Esse negócio da Cracolândia aqui é interessante, já está superado, né? Mas veja, os noias ali, olha o cara. Ou seja, não é tão como é que se fala? Olha o cara aqui em ação. Né? Isso no meio dos noias, tal, não sei o quê, né?
E quem esse cara é? Tá, olha ele sem estar vestido de nóia, né? Interessante disso daí que ele é o quê? Soldado do exército. Outro. Militar. Esse tem prisão militar decretada, ele era de um batalhão, eles falam, acho que não sei o quê, batalhão também do Nordeste. 2 soldados do exército trabalhando para o PCC. Já. Tem os mega roubos também, mas isso é uma outra questão. Por fim, em 15 minutos não dá para contar. Rapidamente, o tema do momento, vamos falar assim. Tiriça, Abel e Andinho. Houve uma ideia, muita gente falando assim, não, agora vai cair sangue, vai não sei o quê, vai ter, vai isso, vai aquilo. Eu falei, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Por quê? Eu falei, olha, muito simples. Você precisa pensar, né? Antes de qualquer coisa, você tem que pensar. Ah, só porque eles brigaram? Não, você tem que pensar. Quem é o Tiriça, Roberto Soriano? O que ele faz? Qual a história dele? Tiriça é um cara, um assaltante, sequestrador, bandido. A gente fala, não sei se vocês usam essa palavra aqui, contenção. É o cara do embate. Tá? É o cara que... Ele mandou matar como se fala, a psicóloga. É o perfil. O cara, qual é a reação dele quando a coisa acontece? Ele vai para cima. É o perfil do Tiriça. Tá. E o Andinho. Andinho eu já conheci. Velho, bem, várias vezes. Andinho, cara perigoso, mas é um mais planejador, mas é um sequestrador. É um cara que usa a arma dele, ele tinha uma AK-47, ele mandou folhear ouro, as presilhas, eu não sei explicar dele, eles falam que é a bandoleira, eu não sei explicar dele, é uma tira de... As presilhas e o gatilho, ele mandou folhear ouro. Olha só, isso inclusive foi um dos motivos que ele foi identificado um dia por causa disso, porque a vítima não identificou ele, falando assim, não, mas ele tinha um fuzil que tinha o gatilho dourado, o Andinho. E aí foi. Ou seja, é um cara, o que ele enxerga, o que ele vê o quê? Confronto. Também. E o Abel? Mesma coisa. Então são 3 indivíduos cuja atitude, planejamento, postura, posicionamento, ação, é uma ação agressiva. Algum deles é traficante? Não. Algum deles foi traficante alguma vez? Não. Eles têm rota? Não. Então, assim, qual que é o poder deles dentro do PCC? Se o PCC é rota, é tráfico, é coisa. Quem domina as rotas? Quem é o dono das rotas que fala? A Marcola, a turma do PCC, sintonia final. Se eles não são sintonia final, então eles estão um lugar abaixo, certo? Então eles estão abaixo. Então, qual é a ideia? Não, eles decretaram a Marcola, está certo. O que eles têm? Nada. Nada. Eles não têm força fora para criar uma oposição a quem domina a rota e o dinheiro. Eles têm pontos de venda de droga, verdade. Porque o PCC dá para cada um dos seus líderes uma quantidade de boca. Você aqui, você vai ser dono... o Gulu era de Santos, tudo que é de Santos é seu. Você é do quê? Então, ele dá essas rotas. Mas quem dá, tira. E foi o que aconteceu. Tiraram deles. Que dinheiro que eles têm agora? Nenhum. Então, foi o que eu falei, olha, eles são fortes, eles são matadores, tá, tudo bem, eu entendo isso, mas eles não têm força no tráfico. E hoje, quem tem força no tráfico é que manda. Então eu falei, inclusive eu fui uma vez num programa de televisão para falar disso, eles falaram assim, vai morrer muita gente, não sei o que, eu falei assim, não vai morrer ninguém, eles me cortaram, na hora mandaram embora. Por quê? Porque querem ouvir, as pessoas querem que você diga assim, não, vai morrer gente, vai morrer não sei o que. Eu falei, não vai morrer ninguém. Eles não têm força dentro da estrutura, eles são
vamos dizer o seguinte, se precisarem deles para executar uma ação e o cara dissesse, naquela época, antes do racha, se ele dissesse para ele assim, você tem que ir lá executar uma ação, você tem que ir lá fazer isso, pelo modo que a ação é praticada, você já vai saber, pelo modus operandi você já vai dizer, como aconteceu com o caso da música, no modus operandi você vai falar, ou é um, é outro, é outro. Não tem muito não é que não tem muito o que pensar, essas são as características deles. Então você tem que entender isso para poder falar. E de fato, eles não assassinaram, o Marcola continua lá, eles continuam lá, e eu suponho que o futuro indica que eles acabem novamente, vão ter uma DR entre eles lá e acabem por se acordar. Eu acho que eles voltam ainda, porque eles são úteis, não porque eles são bons, porque eles são úteis. E os caras pensam exatamente assim. Juro, eles pensam assim, o que é útil, o que não é útil, se vale a pena, se não vale a pena. Por que eles não matam, o Marcola não vem e fala assim, então vamos matar eles 3? Porque já fizeram isso na época do GG do Mangue e deu mal. O GG do Mangue, qual é a diferença entre o GG do Mangue, o Soriano, qual que é a diferença entre eles? O que o GG do Mangue era? Traficante. O que ele tinha? Rota. Ele sabia das rotas, conhecia as rotas. Tanto que ele foi para o Nordeste, depois ele estava indo para onde? Quando mataram ele no helicóptero, alguém sabe? Vocês sabiam para onde ele ia? Ele estava indo para a Bolívia. Estava indo para a Bolívia. Ou seja, esse é o cara perigoso do comando PCC. Porque se ele vai para a Bolívia, ele chega na Bolívia, ele domina ali. E aí domina a rota. Dominou a rota, acabou Marcó, acabou todo mundo. Então ele subitamente, antes de chegar na Bolívia, ele é executado. Quem se beneficiou com a morte dele? Um dos supostos beneficiados foi o próprio Marcó. Porque o GG, não sei se vocês lembram, ele estava aparecendo na televisão, no jornal, porque o GG, não sei o que, ele estava subindo, portanto, e quando ele chegasse na Bolívia, ele subindo, ele sim se tornaria um perigo verdadeiro para a liderança, porque ele de lá, cedo ou tarde, ia acabar dominando. É verdade, eu acho particularmente que cedo ou tarde ele ia dominar o tráfico do PCC na Bolívia com relação ao PCC, porque ele estava lá, e o Marcola estava aqui. Então, não estou dizendo que foi, se beneficiou. Outro que se beneficiou foi o Fuminho. Por quê? Qual é a briga, vamos dizer assim, qual é a treta, entre aspas, do Fuminho com o GG do Mangue? Simples, o GG do Mangue saiu do presídio e ele viu que o Fuminho jogava a coca dele, pessoal, que ele vendia, que não era do PCC, era dele, Fuminho, botava a droga junto com a droga do PCC para ser entregue na Europa. E ele virou e falou assim, não, você está usando o nosso, vai ter que pagar para a gente subir nossa rota. E aí, o Fuminho chegou para o Marcola e falou, escuta, que é isso? Problema seu, você resolve. Deu o que deu. Isso é uma versão possível, porque essa ação penal foi rejeitada lá no juiz de Quiche, lá no final, na Bahia, lá onde ele foi. Mas é o que se tem como uma versão possível, uma versão viável. Agora, como nós vamos tem mais 5 minutos só, como nós vamos nos deparar com a Bolívia? O que nós vamos fazer com a Bolívia? É complicado. Eu contei essa história para o João, eu vou contar a história eu vou contar um episódio para vocês que ilustra como funciona lá. Eu vou contar para vocês rapidamente, o último caso que eu conto, que é a história do roubo da joalheria Cronos, que ocorreu em Santa Cruz de la Sierra. O que aconteceu? 4 brasileiros, PCC, fraco das ideias. Os caras vão lá na Santa Cruz da Sierra entregar cocaína, pegar dinheiro, sei lá, uma coisa assim. Eles passam na frente de uma joalheria que se trata de um sobrado, com uma vaga de garagem na frente, porta de vidro,
e um vaso grande com um buchinho, uma arvorezinha, uma planta qualquer desse tamanho assim, mais ou menos. Vidro na frente, vidro do lado, sem segurança, sem câmera, sem nada. Vendia o quê? Relógio, sabe aqueles relojão de traficante? Aquele relojão, vendia um monte de relógio assim, né? Os caras foram lá, olharam, cresceu o olho, né? Cresceu o olho. Os caras falaram, a próxima vez que a gente vem aqui, a gente vai fazer vamos fazer a joalheria. Tá bom, foi bem. Foram lá, voltaram para a Bolívia, sem ser do PCC, voltaram eles mesmos. Foram lá, pistola, tal, não sei o quê. Pistola, não tinha arma longa não. Pistola. Não sei se tinha revólver, eu acho que só tinha pistola. Entraram na joalheria, assalto, não sei o quê. Pá, tudo bem. 5 minutos depois, viatura aqui, viatura lá, uns carros descaracterizados. E um cara, que pode ser um policial civil, pode ser, não sei que cara era, que vestia uma calça de alfaiataria, camisa social branca, colete à prova de bala, cabelo comprido, óculos e uma AK-47. E aí você tem uma seguinte situação. O cara liga pro cara do PCC aqui e fala, escuta, o que é isso? Vocês estão aqui, encher meu saco aqui, na minha terra, que vocês não estão vendendo, não sei o quê. O cara fala, não tem nada a ver com isso. Mas os caras são teu. Nada, faz o que você quiser. Essa conversa, captada pela DEA. Tem um vídeo. Aí, desliga. Esse cara, óculos, cabelo comprido, com a AK na mão, ele vai andando na direção da porta, um outro do lado ali, andando. E a senhora fala, porra. Aí o brasileiro, inteligente, o cara vem negociar, né? Sai com a refém, assim, com a revólver, porque não sei o quê. O cara pega a AK-47, uma displicência. Eu falo, uma displicência. Não armou, não posicionou, nada. Uma displicência. Então, assim, rasgou os dois. O refém e o outro. Aí andou, o cara cai do lado do buchinho, o cara olhou assim, deu mais, 2 tiros, 3 tiros, assim. O outro entrou lá, os outros entraram, morreram todos, reféns e bandidos. Todo mundo morto. Sobrou ninguém. Essa é a Bolívia. Teve perícia. Perícia? Você está de brincadeira. Tem perícia, tem nada. Perícia, o quê? Investigação, inquérito, o quê? Nada, tem nada. Nem RBO acho que fizeram. Acabou. Então, assim, você vai lá, você vai fazer o quê lá? Me diz uma coisa. Vai investigar junto com os bolivianos, os caras vão tirar uma da tua cara. Isso não podia falar, perdão. Vamos retificar. Você vai lá, vai ser difícil para você trabalhar. Retifica, essa dá para fazer, faz na edição, você corta, tá? Vai ser difícil para você trabalhar lá. Então, assim, é muito complicada a situação a qual nós estamos defrontando hoje. Não existem meios de você sufocar o tráfico na origem, que é na produção brasileira. Impossível, tá? O transporte passa pelo Paraguai. Ponto de estrangulamento. Então, se dá um ponto onde você pode atacar fisicamente, onde a coisa se estrangula, e tem um ponto ali que pode ser, entre o Paraguai e a Bolívia, que é uma estradeca, um negócio... Mas assim, esse é um ponto que tudo passa lá, é onde o ponto. Mas aí quem tem que fazer isso é o governo paraguaio, ou talvez brasileiros com paraguaios, ou sei lá, qualquer coisa no gênero. Agora, depois que entra no Brasil, é muito difícil. Porque quando chega aqui, o que chega já é o produto final de uma cadeia que começou bem lá atrás. Então, por mais que se corte aqui, só isso não vai resolver o problema. Então, isso tem que ser pensado de uma maneira mais estruturada, mais ampla, sei lá. Alguém tem que sentar ali e conversar sobre isso, né? Já não é mais minha função. Já estou pré-aposentado, eu já estou com 60, eu já estou vendo aquele horizonte lá no fim, para mim, já está chegando, né? Então, para mim, já os meus sucessores, os caras que estão no meu lugar, vocês, são os caras que vai sobrar para vocês, né?
Mas assim, o que era antes uma ameaça que poderia ter sido extinta, obstada na fonte, deixaram crescer. E deixaram crescer. E depois, de certa forma, mantiveram, combateram. Agora o resultado, agora que está grande, agora já é mais difícil, né? Bom, de qualquer forma, obrigado. Eu falei 1h30 sem parar. E mesmo assim, faltam 7 segundos, 5 segundos. Eu agradeço a vocês pela paciência de me ouvir, porque não é fácil, né? 4 horas é difícil. Tem um vídeo aqui do Geleião, o Zé Márcio Felício. Ele está conversando comigo aqui no vídeo, estava passando, não sei se vocês viram, vou pedir para continuar passando. Todo esse material que eu trouxe, eu deixei com o Capitão Kuller. Tudo. Isso aqui, o depoimento do Geleião, por quê? Eu digo, isso não é meu. Tudo bem, eu gravei, mas não é meu. Isso é da sociedade, isso é do Brasil, isso é de vocês. Então, eu não tenho nada meu que eu não tenha mostrado. O que eu podia mostrar que eu não consegui, porque tem alguns arquivos que estão corrompidos. Eu não sei porquê, o capitão disse que ia me conseguir no futuro. Mas tudo que eu tenho está disponível aqui. E eu pedi também que isso fosse depois divulgado entre intramuros, obviamente, né? Entre vocês, que vocês possam assistir o depoimento, possam ver quando vocês quiserem, quando tiverem um tempo. Vale a pena vocês ouvirem ele falando, porque dá vontade de gostar dele, tá? O cara fala de um jeito que você entra na vibe dele lá. No primeiro dia que eu falei com ele, eu acreditei também. Depois eu sei que ele me enganou pra caramba, né? Mentiu pra caramba, filho da mãe. Mas depois ele confessou pra mim, é tudo mentira. Então, bom, então tá, né? Mas é bom ouvir, E eu peço também só a vocês que tenham consciência crítica. Quando foram ler primeiro esses estudos, como o estudo do Esfera Santander, que saiu agora, não sei se vocês viram, eu li aquilo lá e falei assim, gente, quem escreveu isso escreveu Star Wars. Os caras estão loucos. É Enterprise, não tem mínima consistência que eles estão falando. Ou então o presidente do sindicato lá dos petroleiros de Minas Gerais, que declarou, e eu estava contando, que chegou a declarar que o PCC tinha 936 postos de gasolina e 30 distribuidores. Me dá 10. 10? Você tem 936? Me dá 10. Sim, talvez, pode. Tá, são 30 distribuidores. Eu não sei nem se tem 30 distribuidores de gasolina no Brasil. Me dá 3. Então, assim, é preciso ter consciência crítica. O PCC domina lavagem de dinheiro no Brasil. Eu falei, gente, crime, como é que é? Aquela moeda, criptomoeda. Vai explicar criptomoeda para o tirista, mas nem se você enfiar na cabeça dele. Eles não entendem isso, às vezes estão loucos. Pode ser que um cara aqui faça isso, mas eles lá não sabem nem escrever. Vai saber o que é criptomoeda. Não fala criptomoeda aí, o cara não fala. Então não adianta você. Última, chega um cara, vira e fala assim: atentados 2006, essa é de lascar. Ô irmão, chegou a ordem aqui. Qual a ordem? É para você matar os políticos do PSDB. Aí o outro para. Fala assim, quem? Os políticos do PSDB. Ele queria falar político, ele não sabia falar. Então ele falava político do PSDB. O outro respondia assim: os polícia PSDB? Irmão, os polícia PSDB. Tá. Aí silêncio. Aí a resposta: ô irmão, como é que eu vou saber quem é polícia PSDB? Aí o outro para, silêncio, volta. Vai lá na Câmara e dá um tiro no vigia lá. Dá um tiro no vigia que é política do PSDB. Então tá, foram lá matar um vigia da Câmara Municipal de São Vicente. É isso? Eles vão conquistar o Brasil assim? Sério? Tem certeza? Eu, hein? Não acho. Então assim, tenham, por favor, consciência crítica quando vão falar tanta besteira, dizer que eles faturam 200 bilhões, tem um exército, não sei das quantas, não sei do que isso não está virando, não. Veja, aí eu vou falar, aí é o que eu falei aconteceu uma calamidade, a culpa é sua porque você falou. Não, peraí, eu não estou dizendo que eles são incapazes. Vocês viram a morte da psicóloga aqui, vocês viram a morte do juiz Machado? Eu tenho um capítulo, eu trabalhei na morte do juiz Machado na investigação. Foi um negócio.
eles fizeram uma coisa que é vigilância semi-estacionária. Já ouviram isso? Vigilância semi-estacionária é o seguinte: o juiz saía e virava uma esquina. Então eles colocavam um cara lá na esquina. Aí ele andava até lá e virava na outra esquina. Então esse cara daqui até essa esquina colocava um outro cara na outra esquina. No dia seguinte. Então eles iam mudando a vigilância de acordo com o caminho dele, para saber, pô, isso não é fácil não, né? Não é fácil não. Tem gente que pensa, tem gente que elabora, tem gente que executa, tem cara que faz, mas não são 100%. Aliás, é 5%. Vamos dar isso dando uma, né? Dando uma coisa. 5% está de bom tamanho, né? Bom, de qualquer forma, mais uma vez, time out. Ok. Muito obrigado, agradeço a gente. Desculpa, viu? Acabei invadindo. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês de terem me ouvido. Deixei todo o material, capitão. Fiquem à vontade. Vejam o depoimento do Geleião. É muito interessante entender como ele já morreu de Covid. E agradeço a todos mais uma vez. Agradeço ao capitão, agradeço ao Johnny, a gentil acolhida de vocês aqui no Paraná. Muito obrigado.